Olá, sejam bem-vindos aos Diários de Psicologia. Você sabia que um hábito já foi um comportamento intencional um dia? Você tem maus hábitos que você gostaria de parar de fazer, repetir? E como é que a gente consegue ter novos e bons hábitos? Claro que o critério do que é bom ou mau hábito cabe a cada um de nós. Mas o mais importante é saber que é possível aderir a novos hábitos, aqueles hábitos que você deseja ter. Estou lendo o livro da doutora Gina Cleo, A Revolução dos Hábitos. É com base nesse livro que eu vou fazer o vídeo de hoje. A doutora Gina Cleo, ela fez um doutorado em mudanças de hábitos. E o livro dela é muito prático, é muito bom, a leitura é agradável. E no meu caso, que estudo sobre o assunto, está sendo muito prazeroso o meu livro. Mas eu vou falar aqui do principal, né? O que é essencial você saber para você mudar um hábito. E quando eu falo isso, eu não estou falando da boca para fora. São informações importantíssimas se de fato você quer mudar o seu comportamento. Ou melhor, mudar um hábito. Porque um comportamento é um comportamento intencional, enquanto um hábito é uma ação que é subconsciente ou automática. A gente não para ali muito para pensar no que a gente está fazendo, a gente vai e faz aquilo numa certa frequência, em algum momento a gente repete aquelas ações. E vocês precisam saber a respeito do hábito. A doutora Gina Cleo, ela fala do ciclo do hábito. E o ciclo do hábito é composto de 3 elementos. São os gatilhos, a rotina e a recompensa. Eu vou falar de cada um deles aqui, mas o mais importante é você ter em mente que sem gatilho não há hábito. Não existe hábito sem gatilho. Isso é fundamental, não deixe essa informação escapar, porque a partir do momento que você identifica qual o gatilho, você consegue mudar os seus hábitos. O que são gatilhos? Gatilhos podem ser tanto circunstâncias sociais, culturais ou emocionais, podem ser também ações prévias, também momento, né, a ocasião que eles ocorrem. São esses os gatilhos. O momento ou ocasião pode ser a hora do dia ou a frequência que eles ocorrem. Os gatilhos eles podem ocorrer tanto numa certa altura do ano, ou do mês, ou da semana, como, por exemplo, festividades. Eu posso ter um hábito que acontece toda manhã, ou uma vez no mês, mas acontece com alguma frequência por alguma razão que faça com que eu repita esse hábito sempre nos mesmos horários ou nas mesmas ocasiões. Circunstância social ou cultural são, por exemplo, as festividades anuais, Natal, aniversário. Quando você se reúne com as suas amigas no seu aniversário, você pode ter isso como um ritual, de sempre sair para jantar ou almoçar no dia do seu aniversário com as suas amigas. Talvez a comemoração do Natal seja sempre realizada com a sua família. Você tem o hábito de viajar para a casa dos seus avós. Isso se tornou um hábito, você faz isso todo ano. Perceba que nesse caso o hábito pode ocorrer em longos espaços de tempo, mas ele sempre ocorre numa dada ocasião. Mas por isso que eu mencionei as circunstâncias sociais ou eventos ou culturais, porque você pode ter o hábito, e ainda que seja uma vez no ano, de encontrar os seus amigos que estudaram com você no passado. Você pode ter um hábito que não acontece todos os dias. Em circunstâncias emocionais, você pode reagir a esses eventos emocionais, né, essas circunstâncias, que causam em você alguma comoção, e essa reação sua se torna um hábito.
Quando toda vez que você briga com seu namorado, você, por exemplo, liga para sua amiga. Isso pode se tornar um hábito. Quando vocês brigam, você se sente chateada e a sua amiga, por ser uma pessoa de confiança, uma pessoa que você gosta de falar, você liga para ela. Ela já até sabe quando o telefone toca que provavelmente você brigou com seu namorado. Dessa forma, esse seu comportamento se tornou um hábito. Quando você tem uma reunião no trabalho e nessa reunião o seu chefe costuma criticar você. Toda vez que existe uma reunião que você é criticada pelo seu chefe, você sai para beber uma cerveja. E isso não acontece necessariamente na mesma frequência. Não tem um dia certo para acontecer. É sempre que tem a reunião e se ele critica você. Quando na reunião tudo corre bem, você é elogiada, nada acontece. Somente quando existe aí uma comoção maior ou quando você se sente muito aborrecida, chateada, você sai e vai beber sua cerveja. Isso se tornou um hábito. A outra situação que eu mencionei seriam ações prévias. Ações prévias são comportamentos anteriores ou algum ritual que antecede o hábito. Por exemplo, toda vez que eu escovo o dente, eu realizo exercícios de oratória. Eu fiz disso um hábito. Então eu faço exercícios de voz, pronúncia, exercícios miofuncionais para modular a voz, porque isso me ajuda na minha comunicação e inclusive na gravação aqui dos vídeos. Então isso se tornou um hábito. Toda vez que eu vou fazer esses tipos de treino de voz ou de pronúncia, antes eu escovo os dentes. Então eu fiz um pareamento, uma associação entre um hábito e outro. E isso acontece, se você parar um momento agora para pensar em algum hábito que você tenha, você vai perceber que existe alguma outra ação que você realiza antes. Sempre que eu almoço, depois de uma refeição principal, seja almoço ou jantar, eu como um doce ou alguma coisa que eu considere que seja especial. Pode ser doce, às vezes até pode ser salgado, mas geralmente é doce. Eu chamo de besteirinha. Eu sempre como minha besteirinha, mas não é algo que eu queira me livrar. Eu só não quero exagerar, mas eu não quero me livrar disso porque é bem saboroso e bem agradável. Me dá uma sensação de relaxamento muito grande. E eu sei que eu tenho esse ritual, esse hábito, toda vez que eu almoço e janto. Logo depois eu como um doce, uma besteirinha. Mas a minha besteirinha é saudável, tá? Só para vocês ficarem sabendo. Mas eu percebo isso claramente. Talvez esse seja, inclusive, o meu hábito, a minha fraqueza. O único hábito que eu até penso em mudar, mas um lado meu diz que não, pra que você vai mudar? Porque realmente isso me dá um prazer. E se eu não exceder, tá tudo bem. Se você compreendeu isso, você tem uma informação de ouro na mão. Todo hábito é antecedido por um gatilho. E o gatilho pode ser tanto o momento, o contexto social, cultural ou emocional, ou as ações prévias. O segundo elemento que a doutora Gina traz aqui no livro é a rotina. Por rotina, ela quer dizer o hábito em si, a ação realizada. Toda vez que eu janto, almoço, eu como um doce. Esse se tornou o meu hábito. Então essa é a ação realizada, é a ação propriamente dita. E o terceiro elemento são as recompensas ou a recompensa. A recompensa é o benefício que eu tiro dessa ação que eu realizo. A minha recompensa por comer um doce é sentir uma sensação de alívio, de relaxamento. É tão bom, é muito bom esse momento. Eu adoro o momento do dia que eu às vezes aguardo ansiosamente, porque eu gosto e eu faço quase que automaticamente. Eu acabo de comer e já estou lá desesperada, vendo que doce que eu vou comer. E é um hábito. Quando eu realizo um exercício de pronúncia ou exercícios para a minha oratória, eu tenho uma recompensa que é eu me sentir mais confiante, a minha fala fica mais clara e isso me deixa mais confiante. Então eu tenho ali uma
recompensa. Você tem que observar qual recompensa você tem depois de realizar determinado hábito. Agora que você já sabe desses 3 elementos, você tem ali informações muito importantes para entender os mecanismos que estão por trás dos seus hábitos. Porém, quando nós realizamos uma ação, existe um gatilho, a gente se comporta de determinada forma, que seria a ação em si, e depois existe uma recompensa. Mas desses 3 elementos, o mais importante é você entender o gatilho e a ação. Por quê? Porque inicialmente, sem saber que isso se tornaria um hábito no futuro, começou a se comportar de determinada maneira porque você queria obter um resultado. Quando eu comecei a assistir filmes, geralmente filmes de terror, eu decidi que ia preparar um chocolate quente. Eu cismei, porque as pessoas gostam de comer pipoca, eu já não curto muito. E isso foi numa ocasião em que estava frio, era no inverno, e eu associei a ideia de chocolate quente, frio, ficar quentinha, me sentir quente, aconchegada, relaxada, porque chocolate quente é doce. E comecei a preparar o meu chocolate quente toda vez que eu assistia um filme de terror. No início eu fazia isso conscientemente, porque eu queria realmente ter esse benefício de me sentir confortável, relaxada e ter aquela sensação boa daquele docinho que faz a gente, né, se sentir assim, mais calma. Eu fiz isso de propósito, realmente querendo obter esse resultado. Só que depois eu percebi, aliás, depois tendo aqui essa conversa com vocês e também depois de ler o livro da doutora Gina, que toda vez que eu assisto um filme de terror, eu preparo uma bebida, um chocolate quente, como se fosse quase um ritual. O mesmo ritual das pessoas que quando assistem um filme tem que preparar uma pipoca. E eu era contra isso, achava isso uma bobagem, até o dia em que eu decidi fazer o chocolate quente. Hoje eu me vejo querendo quebrar esse hábito. Mas por que eu falei isso? Para não perder aqui o fio da meada. O gatilho foi o filme, né? E depois, o que se tornou hábito foi eu preparar os chocolates quentes e beber os chocolates quentes. Isso se tornou um hábito. O gatilho era o filme. Toda vez que eu pensava em assistir um filme, eu preparava os chocolates quentes. No início existia o benefício do relaxamento. Eu me sentia relaxada, confortável. E isso era muito bom. Só que agora, olhando, parando para ver, é desnecessário esse hábito. Eu acabo me sentindo às vezes um pouco, sabe, bebendo, comendo fora de hora. Porque eu posso assistir um filme à tarde da noite, eu posso assistir um filme no meio da tarde, e às vezes não cabe muito ali naquele horário, depois de uma refeição, já comi bem, me alimentei, e depois eu vou assistir um filme, vou beber um chocolate. Eu já percebo que esse hábito eu comecei a realizar automaticamente. Eu não estava nem mais buscando o benefício de me sentir relaxada. Eu comecei a preparar o chocolate quente sem parar para pensar no que eu estava fazendo. Comecei a fazer isso sem me dar conta de que aquilo não fazia mais sentido para mim. Já estava me causando até um certo incômodo. Eu gostava de beber chocolate no final das contas, gostava. Agora eu começo a reparar que isso está me causando mais mal-estar do que benefícios. Eu me sinto mais empanturrada, porque eu posso assistir um filme no meio da tarde ou logo depois do almoço. Eu acabei de almoçar, já fiz a minha refeição, comi a minha besteirinha habitual. Aí depois eu vou assistir um filme e eu ainda vou tomar chocolate quente. Não existe mais aquela recompensa, percebe? Por isso que o hábito se tornou automático. E que é um hábito é um comportamento que a gente repete com frequência, ou seja, a gente repete aquele comportamento de forma automática e em contextos estáveis. Então, eu falei agora das 3 características do hábito, que são um histórico de repetição,
um nível elevado de automaticidade e a sua ativação em contextos estáveis. Toda vez que eu bebo chocolate quente, eu estou assistindo o filme. Ou melhor, toda vez que eu penso, que eu me preparo para assistir um filme, eu preparo antes um chocolate quente. Né? A deixa, o gatilho foi ter pensado, decidido assistir o filme. E o comportamento é preparar o chocolate quente e a seguir, claro, eu assisto o filme enquanto eu bebo chocolate. Isso sempre acontece na minha casa. Eu estou na sala, eu assisto um filme, é um contexto estável. Contextos estáveis podem ser a ocasião, como eu mencionei anteriormente, pode ser um momento, um lugar e uma certa ação, que são aqueles gatilhos. O contexto é praticamente um gatilho. Por isso é importante você identificar onde, quando o hábito acontece. Se você consegue identificar onde e quando, você pode alterar elementos, você pode evitar, você pode realmente mudar o ambiente, o local, o contexto. A partir do momento que o contexto já não é tão estável, você pode ali provocar mudanças de hábitos. Toda vez que eu bebo chocolate quente, que é o hábito que eu tenho, eu estou em casa me preparando para assistir um filme. Esse é o contexto, essa é a ocasião. O contexto, como eu mencionei, ele pode ser, os gatilhos, né? Podem ser sociais, podem ser emocionais, culturais, podem ser ações prévias. E acontece geralmente no mesmo lugar, sem que você perceba. Toda vez que você sai do seu trabalho, você passa em frente à padaria e compra um sonho. Você quer muito, muito manter a sua dieta, mas é só passar em frente à padaria que você compra um sonho. Você não para pensar mais sobre isso porque se tornou um hábito automático que acontece num contexto estável, que é aquele cenário, é aquela passagem, aquele caminho e aquela padaria no mesmo lugar sempre. A partir do momento que você muda a rota e você pega um outro caminho, esse contexto não é mais estável. Se você começa a fazer isso com mais frequência, muda a rota. Você não passa em frente à padaria, portanto, existe uma possibilidade grande de que você não venha a comprar o sonho. E isso não vai causar um dano maior à sua dieta. Sabendo essas 3 características, repetição. Repetição porque é um histórico de repetição. Você identifica um hábito quando você observa, olha para a sua vida e nota que você repete aquela ação com uma frequência. Com uma frequência que, como eu falei, pode ser de tempos em tempos, ela pode acontecer em determinadas ocasiões, mas ela sempre ocorre e ela acaba por ocorrer novamente, porque sem que você note, você já tem ali um hábito. O hábito é uma ação que se repete. Existe um histórico de repetição. Toda vez que você comemora o seu aniversário com as suas amigas e você faz isso há muito tempo, você tem ali um histórico de repetição. E automaticidade significa que você repete aquela ação de forma automática. Por isso que um hábito é diferente de um comportamento. Um comportamento é algo que você faz de forma pensada. Você para antes para pensar no que você está fazendo. Você toma uma decisão, você se questiona. Será que eu faço isso? Não sei se isso é uma boa ideia. E você começa a, talvez, criar objeções, questionamentos. O hábito não, você faz aquilo praticamente sem pensar. Eu falo praticamente sem pensar porque a gente não está no estado de hipnose, né? Porque quando eu falo automaticamente, é no sentido de que a gente não para avaliar. A gente não fica ali pensando ou se questionando, a gente simplesmente faz. Quando eu coloco a minha bermuda ou minha calça para ir para a academia, eu faço aquilo sem me questionar muito, sem duvidar, sem ter algum tipo de receio. Eu não me sinto ansiosa, eu já decidi que eu vou. Né? Não existe ali grandes emoções porque eu também não tenho grandes pensamentos por trás dessa ação.
É uma coisa que praticamente quando eu coloco a bermuda, é como se já estivesse ali decidido. Eu vou e eu vou. Eu não parei para pensar naquilo, se tornou um hábito. O exemplo do sonho, no qual a pessoa passava em frente à padaria com o propósito de comprar um doce para levar para casa, para dar para o filho, para o marido, ou ela própria saborear como um momento especial, passou a se tornar algo corriqueiro, algo que ela não parou para pensar que era para presentear alguém ou para ela mesma se sentir relaxada ou degustar um doce, um momento especial. Passou a se tornar algo automático. Ela simplesmente passava em frente da padaria, entrava, comprava. Ela não ficava ali na frente da padaria, compro ou não compro? Ah, eu não vou comprar. Ah, eu não devia fazer isso. Ela simplesmente entrava e comprava o doce e se tornou um hábito na vida dela. Claro que depois a gente começa a questionar, nossa, toda vez eu como um sonho, eu não consigo parar de comer um sonho. Na verdade, você consegue quando você muda o contexto, como eu falei. Mas, só que nesse caso, ela se tornou automático porque ela não faz mais esses questionamentos. Talvez, agora olhando para trás, ela perceba esse histórico de repetição. Toda vez ela compra um sonho e isso se tornou um mau hábito para ela. Mas ela vai precisar identificar qual o contexto. O contexto é sempre sair do trabalho e passar por aquele caminho indo para casa. E por essa razão, ela sempre entra na padaria e compra um sonho. Fica mais difícil resistir à tentação. Eu falei dos 3 elementos que compõem um hábito: gatilhos, rotina, recompensa. E também das 3 características do hábito: um histórico de repetição, a automaticidade e os contextos estáveis. Se você sabe dessas informações, você pode tanto mexer em um elemento e outro para conseguir mudar os seus hábitos. E agora você precisa tomar uma decisão. Qual hábito você quer mudar? Você precisa colocar ali no papel, escrever quais são esses hábitos, quais são os gatilhos. Coloque no papel um hábito que você tenha. Pode ser mesmo um bom hábito, só como exercício. E se pergunte qual o gatilho, o que antecede esse hábito. É uma ocasião especial? Um evento cultural, uma circunstância emocional? É uma ação que eu realizo antes, e aqui a ação pode ser inclusive um pensamento que você tenha? Ou é um contexto, um lugar, um horário, um momento exato do dia, ou do ano, do mês ou da semana? Qual é o gatilho? Você vai colocar lá um hábito e vai se perguntar a seguir, qual o gatilho? Você vai fazer isso para cada hábito que você tenha, inclusive os maus hábitos ou os hábitos que você queira mudar. Espero que essas informações tenham sido úteis. Se você tem um hábito e sabe qual o gatilho que antecede o seu hábito e quiser deixar aqui escrito nos comentários, eu vou ter prazer em ler e eu posso comentar sobre isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e nos vemos na próxima. Muito obrigada, beijo!